O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e os que estão acompanhando esta celebração pelos meios de comunicação, pela página no YouTube, no Facebook, pela nossa FM, pela Web Rádio Mãe Imaculada, o sistema de som, ou seja, diversos meios. Nós chegamos a este dia de Pentecostes. Foram 50 dias desde a Páscoa, domingo pascal. E para nos lembrar disso, o evangelho que nós ouvimos agora é exatamente a narrativa da tarde da Páscoa, a primeira efusão do Espírito Santo. Neste contexto, acontece com Cristo ressuscitado. Por isso que a liturgia de hoje traz este evangelho, o Espírito enviado sobre os apóstolos para que eles rompessem as barreiras do medo, para evangelizar e levar a mensagem de Cristo a tantas e tantas pessoas, até nós hoje. Se não fosse a coragem dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs, não estaríamos aqui. É claro que, sobretudo, sabemos da força de Deus que motiva todas as comunidades desde sempre, todos os cristãos desde sempre. Mas o que diferencia um cristão de uma pessoa qualquer é a fé. E eu já disse aqui, vocês estão cansados de saber, não sei se vocês já gravaram isso no coração,
que a fé não é pedir para receber. A fé é para crer no projeto de Deus. É para aderir à vontade de Deus, em detrimento das nossas. É por isso que os cristãos, primeiros cristãos, souberam vencer o que era seu para abraçar o que era de Deus. Vejam, na maioria dos primeiros cristãos, eram pessoas diferentes, não eram pessoas religiosas, não eram pessoas, digamos assim, de estarem nas sinagogas, num contexto amplo de dizer, eram pessoas diferentes do normal daquele tempo. Mas chegou um momento que eles disseram, não, agora eu preciso tomar uma decisão em minha vida, e parece-me que esta palavra deste Jesus de Nazaré é para mim o tudo, então eu vou me lançar. E o lançar significa acreditar. Olhando para esta celebração de hoje, nós devemos louvar a Deus pelo sangue e pelo batismo do Espírito de Deus na vida da igreja, que trouxe até aqui pessoas tão valiosas que souberam deixar de ser quem são ou quem foram para ser quem Cristo quis. A coragem dos primeiros cristãos e de muitos que vieram até aqui nos levam a acreditar que somente os corajosos vencerão. Olhemos bem. Hoje, por exemplo, nesta igreja matriz aqui, que eu olho sempre, fico olhando esses dias, essa semana, por 2 vezes tive uma curiosidade de rever alguns vídeos que tem nos canais de YouTube sobre a história desta cidade, e aí, claro e evidentemente, passa muita coisa em relação à vida da comunidade de fé e da igreja. Se não fossem os corajosos daquele tempo, as coisas teriam sido muito mais piores do que foi. Se não fossem os corajosos cristãos, vencendo das adversidades as alegrias de tantas histórias que essa comunidade paroquial tem, nós não estaríamos aqui e a igreja estaria sozinha, a pedra, sem povo. Aí eu coloco desde leigos a pessoas religiosos, missionários, aos sacerdotes, as pessoas que foram corajosas. Há uma diferença muito grande entre os que acreditam e daqueles que não acreditam no projeto de Deus. Qual é a diferença desse domingo? Muitos ficam na proposta, e é isso que eu quero refletir hoje com vocês, de que o Espírito de Deus desceu naquele dia de Pentecostes e que tudo começou a partir dali. Não foi bem assim. O Espírito desceu sobre os apóstolos e desceu também sobre aquele povo reunido. No entanto, a história do Espírito Santo está atrelada a toda a história da salvação. Ninguém pode pensar que o Espírito de Deus começou a ser Espírito a partir daquele momento. Não. Desde o momento de tudo ele estava com o Pai, mas chegou o momento que assim como o Pai enviou o Filho, ele enviou o Espírito com o Filho para dizer, agora que nós estamos aqui, o Pai e o Filho, eu mando o Espírito para que a comunidade prossiga na missão. E é por isso que o Espírito, na primeira leitura, o que é que ele faz? Ele une os diferentes. Ele faz que os que não compreendessem passassem a compreender, porque ele, o Espírito, não coloca correntes, o Espírito liberta. O Espírito de Deus, onde chega, ele apazigua, ele vai dar a resposta certa, ele vai dar o encaminhamento correto, ele vai fazer com que o que estava separado se una, porque é assim a ação de Deus. Eu disse esses dias aqui, Deus não está na divisão, Deus não está na falsidade, Deus não está na mentira, Deus não está na falta de Deus não está nessas coisas. Deus não está na violência. Deus, onde chega, é paz. E é por isso que a segunda leitura de hoje nos traz essa proposta tão profunda que São Paulo diz: somos diferentes, mas é um Espírito só. Muitos ministérios e dons, mas é um só. Deus não quer todos iguais, mas Deus quer todos unidos. Unidade significa respeitar as diferenças,
no sentido de caminharmos juntos. É claro que não significa que você, por exemplo, por aceitar as diferenças, não vai deixar de dizer que o outro pode melhorar, que aquele caminho não é certo. Não, você quer o bem da pessoa e você quer que ele possa caminhar bem. É a diferença. Aquilo que em Babel aconteceu, que Deus, no sentido de que para fazer com que eles não chegassem ou não almejassem ser tal como Deus, e aí ele mistura as palavras e ninguém se entende. Com o envio do Espírito Santo é o contrário. Para a construção de uma nova igreja, é preciso que todos os diferentes se encontrem. Meus irmãos, é uma solenidade muito, muito forte, que a gente não pode só ficar na expectativa, na ideia do Espírito Santo. É Ele, quem Ele é, mas também tudo que vem, toda a dinâmica da comunicação do Pai com o Filho pela ação do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito são forças para a nossa caminhada. Os 7 dons do Espírito são passos que nós vamos dando. E se a gente pedisse esses 7 dons constantemente, a gente teria condições de enfrentar todo e qualquer desafio da vida. Assim, meus irmãos, eu desejo que esta celebração de hoje impulsione a comunidade paroquial de São Rafael e a tantos que estão ouvindo e assistindo a sermos mais corajosos, a não cairmos num desespero diante das situações. Somos muito fracos. Nós temos a maior de todas as armas, que é a fé, no sentido de acreditar no projeto de Deus. Se a gente abrir mais o coração para Deus, tudo vai mudar na vida da gente. Mas infelizmente é mais fácil alguém falar e a gente atender do que o próprio Deus. Vamos abrir o nosso coração para a ação do Espírito de Deus. Vamos pedir a Deus, por exemplo, que o dom da ciência, claro que não é só, eu não falo da ciência técnica, mas ciência como dom da comunicação de Deus com a gente, que a gente possa aprender com isso. Que a gente possa hoje, nunca e sempre hoje também, pensar que Deus não está conosco. Então, que o Espírito de Deus hoje nos faça corajosos. É esse o desejo que certamente brota do meu coração. Um povo corajoso, responsável, mas corajoso, e não medrosos. E eu falo no sentido do enfrentamento da pandemia, claro. Eu falo também no sentido de quem está com medo de tomar a vacina, claro. Coragem. Os homens se distanciam entre os corajosos e os covardes. Em quem acredita, em quem brinca de acreditar. Assim, meus irmãos, gostaria de terminar este momento com uma canção que vai nos ajudar certamente a refletir. O Espírito de Deus onde habita a paz, mesmo que o coração esteja em guerra. E é o que eu desejo, um espírito de coragem, cheio de paz. Muito bem, então vou cantar por aqui. Se você não tem paz interior e não tem ninguém que aceite partilhar o teu amor, venha me escutar, que minha canção vem para relembrar que Deus não se esqueceu de nós. Se você perdeu sua doce paz e não tem ninguém que venha lhe trazer o que ela traz, venha flutuar na meditação
e descobrirá que Deus ainda crê em nós. Ouçam todos que hoje se angustiam, sem saber se vão achar a paz. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete, não trai jamais. Ouçam todos que hoje se angustiam, sem saber se vão achar a paz. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete, não trai jamais. A vinda do Espírito Santo é promessa de Deus. Promessa de Deus.